Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa oportunidade eu quero estar lendo um versículo da palavra de Deus, que está registrado no livro de Juízes, no capítulo de número 11. Versículo de número 15, que nos diz: Dizendo-lhe assim de Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, e nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. E então Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido à mensagem, e mandou Israel, e não deixou que Israel passasse nos territórios dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Encontramos essa linda mensagem da parte de Deus no livro de Juízes, que fala a respeito de Jefté livra Israel. E encontramos aqui esta linda mensagem da parte de Deus, quando diz que era Jefté um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade era um homem que gerou a Jefté. E a palavra de Deus nos diz que Jefté era filho de uma mulher prostituta, de outra mulher que não era a mulher que era casada com Jefté. E os filhos de Gileade crescem, a outra mulher tem filhos, eles crescem, e quando eles crescem, eles expulsam Jefté de sua casa, dizendo a Jefté que ele não tinha parte na herança, naquilo que o seu pai tinha, porque era filho de uma prostituta. E a palavra de Deus nos diz que ele foi embora, sem nenhuma dúvida. Mas a palavra de Deus nos diz no versículo de número 4, e passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade, buscar Jefté da terra de Tobi. Quando a coisa está indo bem, é muito fácil. Todo mundo reina, todo mundo governa, todo mundo manda, todo mundo tem facilidade. Mas quando a guerra se levanta, quando o problema chega, aí só quem resolve é aquele que está na direção de Deus. Quando Jefté ele chega na terra de Tobi, ele encontra homens levianos, segundo a palavra de Deus, ele encontra homens levianos. E a palavra de Deus nos diz que ajunta-se a Jefté e ele começa a liderar, a entrar, a sair com aquele povo. E o que me chama a atenção é que quando Israel ele começa a pelejar a guerra, pelejar na guerra contra Amon, a palavra de Deus diz que logo se lembraram de Jefté, o homem desprezado, filho de uma prostituta, e um homem que não tinha nenhum valor aos olhos de Israel, nem tampouco dos anciãos de Israel. Mas a palavra de Deus diz que quando a guerra se levanta, foram buscar a Jefté em Tobi. E quando chega lá em Tobi, a palavra de Deus nos diz que chamaram a Jefté e ele disse aos anciãos de Israel: o que vocês me dão
se eu guerrear, se eu ganhar a peleja, se o Senhor for comigo. E a palavra de Deus nos diz que eles disseram, nós te colocamos como nosso chefe. Olha a coisa mudando aí. Aquele a quem Deus chama, os olhos de alguém pode olhar para ele de uma maneira assim, desvirtuosa, desprezível. Mas, meu querido e minha querida, os olhos de Deus não é como os teus olhos, que enxerga apenas aquilo que tu queres enxergar. Os olhos de Deus, ele é um olhar penetrante, ele vai lá dentro do coração. Ninguém queria Jefté, filho de uma prostituta. Você precisa lembrar que a base do exército de Davi foi dos homens rejeitados da sociedade de Israel. E Davi já era ungido rei de Israel. Nem Deus, ele julga o homem como outro homem ele vê. Deus vê o amanhã e você vê o quê? Deus, ele enxerga o teu amanhã. E Jefté disse, o que vocês darão? Não, nós vamos te colocar como chefe. Olha, se vocês não colocar como chefe, ele disse, olha, o Senhor seja testemunha entre nós, entre mim e você. E assim foram. E a palavra de Deus nos diz que Jefté, ele chama, no versículo de número, diz que ele chama ao acordo, para que eles tivessem, são os amonitas, para que eles fizessem acordo, chamar o diálogo. Você observe que o homem que ele não teme a Deus, ele não segue a orientação de Deus, com ele não tem diálogo, com ele não tem conversa, com ele não tem acerto. Ele se acha acima de Deus, que manda em tudo, que sabe de tudo e que governa tudo, e que ele está completamente enganado. Você precisa saber que você, se quiser ser abençoado, você está debaixo da autoridade de Deus. E se você não vai ao diálogo, se você não conversa, se você não se acerta, você não tem nada de Deus, vai morrer na sua ignorância. A tua ignorância vai te sucumbir, vai te engolir, vai te destruir. E a palavra de Deus nos diz que Jefté parte para o diálogo com os amonitas. E no versículo de número 13 diz, respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Anó até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora, pacificamente. Ora, foi Deus que tinha dado, não foi Jefté. Era um problema que houve há 300 anos atrás. Jefté não tinha nada a ver, mas ele estava cobrando de Jefté, passa a terra para nós. Olha, meu querido e minha querida, o que Deus determinou, não adianta você lutar para desfazer o que Deus fez. Você não vai conseguir desfazer. E a palavra de Deus diz que eles lutaram, e Jefté manda outro recado, dizendo que Israel, ele não entrou na terra, Israel apenas pediu para passar na estrada. Disse a ele que não usaria água, não entraria nas suas vinhas, não entraria nos seus termos, no seu território, não invadiria as suas terras. Mas além de eles não aceitarem, guerrearam contra Israel. Israel ficou em Cádiz. Mas a palavra de Deus nos diz que Jefté, ele foi à guerra. Eu quero resumir aqui. Jefté, ele foi à guerra. E Jefté foi à guerra, ele fez um voto ao Senhor, e dizendo ao Senhor que se ele fosse à peleja e ele vencesse a guerra, quando ele voltasse, ele daria em holocausto a primeira pessoa que saísse ao seu encontro. E a palavra de Deus diz que quando ele vai à guerra e o Senhor lhe dá vitória,
Agora Jefté, ele volta para casa e quando ele volta, a sua filha vai de encontro a Jefté. E Jefté prostra-se no chão, olha para sua filha e diz: minha filha, esta é a causa de eu estar prostrado diante de ti, porque eu fiz voto ao Senhor. E a sua filha disse: meu pai, cumpra-se o voto, segundo aquilo que o Senhor votou ao Senhor. Mas me deixa que eu celebre a minha virgindade. E aquela jovem foi consagrada ao Senhor desde aquele dia por diante. Ficou servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Meu querido irmão, meu querido, se você está passando por problema adverso na sua vida, levanta a tua cabeça. Se alguém te persegue, é porque você tem fruto. Se alguém te despreza, é porque você tem fruto. Se alguém olha para você e aos olhos dele não vê nenhuma qualificação, aos olhos dele olha com um olhar desprezível, Deus não olha para você assim. Levante a sua cabeça, ergue a tua cabeça. Se alguém te despreza, Deus te abraça, Deus te acolhe, Deus coloca nos seus braços de amor e glorioso. Olha, levanta a tua cabeça, vai em frente, aleluia, faz a vontade de Deus, não revida aqueles que querem ver a tua derrota, a tua desgraça, o teu mal, mas ergue a tua cabeça, porque a vitória, ela é tua, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a vitória é tua.